Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e grandioso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 22 do livro de 2 Reis. Leremos o capítulo 4 de Hebreus. Iniciaremos a leitura do livro de Joel. Então já vai decorando aí dos profetas menores, né? Passamos agora por Oséias, o próximo é Joel, para vocês inculcar na cabeça de vocês aí a sequência destes livros bíblicos para facilitar até a busca de vocês numa próxima leitura. E em seguida, após Joel, estaremos lendo o capítulo 140 e 141 de Salmos. Então, fecha teus olhos para que a gente possa ter um momento de oração e logo em seguida iniciar mais uma leitura. Deus maravilhoso, Pai soberano, agradecemos a Ti por termos acesso ao Teu Evangelho e aprendermos coisas tão preciosas, ó Deus, principalmente a respeito da nossa redenção por meio do sacrifício do Teu Filho. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, por nos sustentar e dar o fôlego de vida. E pedimos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que iremos ler e ouvir ainda mais hoje. Nos dá a graça, Deus, de sermos servos fiéis e obedientes ao Senhor. Gere em nós temor, Pai, porque a Tua palavra nos fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e queremos ser pessoas sábias aos Teus olhos, ó Pai. É assim que oramos a Ti e desde já Te agradecemos por tudo quanto que o Senhor já tem nos feito. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém. Capítulo 22 do livro de 2 Reis. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Zalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor para prepararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: Os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor. Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu.
por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se estremeceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Capítulo 4 do livro de Hebreus. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as obras novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram mais unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim diz a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e meduas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Capítulo 1 do livro de Joel. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês. Que eles os contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados.
Os campos foram arrasados e a terra está de luto porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Capítulo 140 do livro de Salmos. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos, que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó, Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam. Que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam atirados ao fogo, lançados em abismos para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão a tua presença. Capítulo 141. Senhor, eu clamo a ti. Apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como um incenso e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como o óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.